Boa noite, irmãos. É um privilégio, muito grande podermos estar aqui nessa noite. Vamos tentar dar prosseguimento ao que iniciamos na semana passada. E para fazer algum pequeno resgate do que nós falamos, na semana passada, nós tentamos dar um pequeno panorama, daquilo que iremos estudar ao longo das próximas semanas. É muito detalhe, que existe aqui no quadro, mas a gente tentando ter pelo menos uma noção, e aos poucos isso vai se concretizando. Uma coisa que eu queria reforçar, lembrar, que o quadro que nós estamos estudando, o plano divino através dos séculos, ele traz para nós um método de estudo da palavra de Deus a partir das dispensações. E nós vamos estudar ao longo dessas semanas, e creio que talvez até a partir da próxima semana a gente já comece a estudar as dispensações propriamente ditas, E quando a gente usa essa palavra, dispensação, na semana passada eu tentei frisar bem isso, eu vou repetir novamente para que fique bem claro, Dispensação, ela traz para a gente a noção de um tempo, de um período de tempo, que não é necessariamente igual em cada uma das dispensações. Então, aqui nós vemos 7 dispensações, o que fala até mesmo da perfeição de Deus. É um Deus que já se revelou inúmeras vezes ao homem usando o termo 7, o número 7, e não seria diferente quando ele planejou desde o início que tudo ocorresse dessa forma. E nós olhamos para as dispensações, como eu disse, são períodos de tempo, que não são de igual duração. A palavra de Deus, por vezes, coloca os séculos, por isso que nós olhamos aqui e vemos o plano divino através dos séculos, não necessariamente 100 anos, mas séculos no período de tempo, cada dispensação com o seu período. E aí nós frisamos na semana passada que a cada dispensação que nós vamos estudar, nós vamos ver uma revelação de Deus ao homem. Cada revelação de Deus ao homem traz uma responsabilidade ao homem diante de Deus, e a cada momento em que nós olhamos para cada dispensação debaixo de uma revelação de Deus e debaixo de uma responsabilidade para com o homem sempre falha. Ao longo da história, isso vai mostrar também como o homem é conduzido sempre a não cumprir aquilo que Deus o revela, na sua responsabilidade, aquilo que o homem precisa cumprir da sua responsabilidade. Isso é importante a gente frisar, porque nunca é pelo homem, Nós vamos ver a partir das dispensações que o homem nunca consegue por ele mesmo, Isso é sempre necessário que o homem fique bem claro, na mente de quem está estudando, de que um homem não vai conseguir, Não é pelo homem que ele consegue resolver os seus problemas, ou não é a partir da sua sabedoria, do seu conhecimento, e nem mesmo do que ele recebeu da revelação de Deus. Ele não consegue, ele é falho. E quando o homem não consegue corresponder a essa responsabilidade que lhe é devida, vem sempre um juízo de Deus, E esse juízo de Deus encerra uma dispensação e dá início a uma outra. E aí eu fiz um paralelo com a nossa dispensação. Nós estamos na dispensação da graça, é a 6ª dispensação dessas 7, então ainda teremos uma dispensação a vir, que é o milênio. Nós olhamos então para essa dispensação da graça e vemos que Deus se revela ao homem hoje. Ele tem se revelado ao homem hoje. Não só a revelação que ele traz do seu caráter hoje, mas do que ele já se revelou a partir das Escrituras. Isso nós frisamos na semana passada, Nós nunca vamos encontrar uma revelação de Deus que esteja fora das Escrituras. Isso é muito importante. Tudo está aqui, está revelado para o homem hoje. E o que muitos se mostram hoje falhos diante dessa responsabilidade, crer em Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Portanto, o mundo que nós conhecemos hoje está prestes a um juízo de Deus, para que se encerre essa dispensação. Vamos hoje retomar a Efésios,
para que a gente possa dar continuidade. Efésios capítulo 3. Semana passada nós também lemos alguns textos em Efésios, e hoje nós vamos a Efésios capítulo 3, o versículo 2, e depois vamos pular para o versículo 8 até o versículo 12 do mesmo capítulo. Então, Efésios capítulo 3, versículo 2 diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, para vós outros. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar os gentios do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Até o 12. Demonstrar qual seja a dispensação do mistério e desde os séculos esteve oculto em Deus e tudo criou, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados, nas potestades, nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou tendo a certa confiança mediante a fé nele. Ok. Olhando para esse trecho, das Escrituras, fica muito claro porque diversas vezes aparece a palavra dispensação e que nós estamos na dispensação da graça. E o que nos chama a atenção, quando nós olhamos a partir principalmente do versículo 8, o apóstolo Paulo dizendo que ele mesmo sendo o menor de todos os santos, lhe foi dado esta graça, um dom de Deus, poderia ser esse termo, foi-lhe dado o dom de Deus de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Foi aí que nós terminamos na semana passada. A meditação que nós terminamos na semana passada mostrava que as riquezas de Cristo, e a riqueza da graça de Deus vai muito além daquilo que nós às vezes percebemos, quando nós estudamos, às vezes passamos pelo termo graça de uma maneira não tão profunda quanto eu tentei frisar na semana passada, que até mesmo nós iremos conhecer a totalidade da graça de Deus um dia que nós estivermos com Ele, nos céus, depois do arrebatamento, é que nós iremos compreender como pessoas pecadoras que não mereciam a graça de Deus, não mereciam a salvação em Cristo, mas Deus preparou, e aí o texto que nós lemos hoje nos mostra que isso foi preparado desde sempre, E olha o versículo que aparece, o versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Quando hoje nós iremos olhar um pouquinho melhor sobre essa sabedoria de Deus, é um atributo de Deus, que já foi revelado em outra dispensação. Mas olhando para o conhecimento que nós temos que ter das Escrituras, nos mostra como a sabedoria de Deus vai além daquilo que nós às vezes podemos compreender. Isso já estava planejado desde o início. Não é como eu falei na semana passada, Deus não é pego de surpresa. Ele não muda uma dispensação para outra porque ele foi pego de surpresa. Tudo já estava preparado desde sempre, desde o início. E interessante que nós vamos ver isso melhor hoje, com mais detalhe. E ele diz assim: que se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está dizendo que o propósito que foi estabelecido em Cristo vem de uma eternidade, de algo que havia antes de tudo e se cumpriu em Cristo. E Paulo... Se nós alcançaremos a mesma sabedoria de Deus, não creio. Eu creio que nós teremos a condição de usufruir melhor dessa sabedoria, porque quando nós estivermos em Cristo, nos céus, não haverá mais pecado. O pecado e a presença do pecado e aquilo que nos assedia, que nos leva a a nossa limitação mesmo, como ser humano, a não entender a totalidade, das vezes, do que está aqui. Imagine, nós teremos não uma hora de estudo bíblico, mas uma eternidade inteira, que é difícil mensurar, uma eternidade,
com Cristo, estaremos diante da sabedoria de Deus e conseguiríamos usufruí-la dela, direto, sem nenhuma imperfeição. Né? Vamos dizer assim, o pecado fosse um ruído, né? Que nos dificultasse a compreensão da totalidade dessa sabedoria. Né? Nós estamos tentando olhar para as Escrituras e olhar para Deus, e vamos olhar hoje no seu eterno passado, que Ele sempre existiu, Ele foi sempre eterno, a eternidade é dele, Ele é a própria eternidade, Ele não teve um momento que Ele passou a existir, Ele sempre existiu. E quando nós olharmos para as Escrituras hoje, olharmos para esses textos, vamos perceber que numa eternidade futura, que nós estaremos usufruindo dela com Cristo, nós podemos talvez ter a dimensão dessa sabedoria. Ser sábio igual a Deus? Não. Isso nós vamos ver hoje, foi um dos motivos que levou Satanás a cair. Querer ser tão sábio quanto Deus. Usurpar a presença de Deus. Né? E isso fez com que ele caísse. Eu creio que Ele não vai nos dar a condição de termos a total plenitude da sua sabedoria, mas sim de usufruir dela. É diferente. Eu não vou ser sábio como Deus, mas eu vou poder estar ao lado dele e usufruir de toda a sua sabedoria, e é isso que vai nos preencher. O vazio que todos nós temos, né, na nossa alma, é preenchido quando nós encontramos a sabedoria de Deus, encontramos o próprio Deus em Cristo, e iremos usufruir disso numa eternidade. É isso que nos conforta, é isso que nos dá, preenche o nosso vazio agora, e jamais teremos mais esse vazio no futuro, né? E algo que nos perturbe, porque nós teremos na plenitude em Deus. Seremos para o louvor da sua glória, vimos isso na semana passada, né? Que a graça de Deus vai conseguir com que pecadores como nós somos, sejamos levados, né, a ser para o louvor da sua glória na eternidade. Essa será a nossa função. Isso. Com certeza, isso sim. Teremos condições de louvar ao Senhor em perfeição. Isso seria ótimo, né? Isso vai ser ótimo, o dia que teremos a perfeição nesse sentido, né? De conseguirmos louvá-lo sem a interferência do pecado, sem a interferência da nossa condição. Olhando então para o versículo 12, ele diz assim, versículo 12, pelo qual, ele falando em Cristo, o versículo 11 novamente, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, que é o que estamos falando agora, né? Mediante a fé nele. E aí é por isso que o nosso pensamento nessa noite nos leva a uma reflexão, né? Será que nós temos essa confiança? É algo que é uma pergunta a ser feita, é necessário. Será que temos já em Cristo essa confiança depositada nele, de usufruir dele pela fé? Porque o que nós estamos hoje falando é pela fé que nós temos acesso a isso. E nós vimos na semana passada que aqueles que hoje venham a morrer, né, sem a certeza da sua salvação, sem ter entregue a sua vida a Cristo, sem ter confiado nele, estará com o seu destino traçado ao inferno, que é o que nos compete enquanto seres humanos, né, pecadores. Mas em Cristo, fazendo uma pequena correção da semana passada, em Cristo nós morremos, né, não estaremos, eu disse, no paraíso, né, mas aqui o desenho mostra que quando Cristo ressuscitou, Ele esvazia o paraíso e leva todos ao terceiro céu. Então, por isso há essa seta mostrando, logo depois da ressurreição de Cristo, esse lugar conhecido como paraíso, né, hoje está vazio. As pessoas que morrem em Cristo estão todas com Ele no terceiro céu, aguardando também o arrebatamento da igreja, né, aguardando para terem os seus corpos ressuscitados, transformados, que estudaremos mais à frente acerca disso. Mas isso é uma coisa a se pensar. Será que nós temos, de fato, confiança nisso? A palavra de Deus deixa isso bem claro, né? Se nós temos pela fé isso, não é? Sim. Todos que morreram no período da graça,
no período da graça que nós vivemos, isso, hoje, estão em Cristo, estão lá. Sim, aqueles que morreram antes, de Cristo estavam no paraíso, estavam aguardando por Cristo também. Não. Se ela creu em Cristo, então ela está com o Senhor nos céus, sim. Então, isso, irmãos, a gente vai ficando um pouco mais claro com o tempo, porque nos difere do que será o novo céu e a nova terra, que ainda virá na eternidade, que é diferente. Olhando para Salmo capítulo 90, vamos abrir a Bíblia em Salmos capítulo 90, nós vamos estudar o Senhor Deus no eterno passado, no período. Salmo 90, versículo 2. Alguém leia, por favor. Antes que os mortos nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ok, obrigado. Nós estamos olhando para um texto que nos mostra que desde sempre, de eternidade a eternidade. Ou seja, quando nós olhamos para esse quadro, nós estamos falando daquele círculo, semicírculo branco, que antecede a tudo, onde está a palavra A, ali do alfa, do início, antes de tudo. A palavra de Deus está dizendo que de eternidade em eternidade, desde o alfa até o ômega, até do início ao fim. Deus esteve no eterno passado e sempre existiu. O texto fala bem claro, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vamos olhar agora Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, versículo 22. Aqui mostra, é um texto que fala justamente sobre a sabedoria de Deus que nós lemos em Efésios. Diz assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Esse texto de Provérbios fala justamente acerca daquela sabedoria que nós lemos em Efésios. Ele havia, na sua sabedoria, criado tudo e planejado tudo. Aqui fala justamente dessa sabedoria, não a sabedoria no sentido que algumas pessoas têm talvez um pouco de dificuldade na interpretação desse texto. Alguns olham para essa sabedoria e pensam ela ser Cristo. Alguns olham para essa sabedoria e pensam ela ser o Espírito Santo. Não pode ser nenhum nem outro, porque aqui na palavra de Deus diz no versículo que nós lemos, o versículo 23, desde a eternidade fui estabelecida. Alguns dizem foi criada, algumas versões podem aparecer assim, e o que nos dá a pista de que não pode nem ser o Espírito Santo e nem o próprio Cristo, porque eles não foram criados por Deus, eles sempre existiram. Deus é um Deus triuno, ele sempre existiu, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que nós olhamos aqui, aí com muita
tranquilidade, dá para perceber que ele está apenas mostrando a sua sabedoria, ou seja, o seu plano, a sua capacidade, né, de planejar tudo desde a eternidade, como nós lemos em Efésios. Em Efésios falava justamente sobre a sua sabedoria, que em Cristo a sabedoria de Deus foi revelada ao mundo, né? Então nós estamos olhando para essa sabedoria aqui, ou seja, que planejou tudo, que arquitetou tudo, né? E que Deus mesmo criou tudo, né? E Ele mesmo que pode ter criado a sua própria sabedoria. Ele é Deus. É isso que o texto está dizendo. E Ele tem controle sobre todas as coisas. Como eu disse antes, nada pega Ele, né, de surpresa. Ele planeja tudo. Ele tem controle sobre tudo. E o texto que nós lemos diz que em todos os momentos a sabedoria de Deus estava com Ele. A mesma sabedoria que sabia em Cristo, que Cristo seria e viria para redimir o seu povo. A mesma sabedoria que planejou tudo isso que nós estudaremos ao longo dessas semanas. Isso é importante, nós temos, né, essa certeza, até porque nós lemos em Efésios que nós confiamos pela fé. Mas é tão bom quando nós depositamos a nossa fé em um Deus que nós sabemos que é sábio, em um Deus que nós sabemos que tem conhecimento de tudo, que não lhe é pego de surpresa, que Ele não é, né, surpreendido, mas é um Deus que sabia e sabe de todas as coisas, um Deus que é de eternidade a eternidade, ou seja, que não está limitado a esse plano que nós estamos estudando. Nós sim estamos limitados, talvez, em algumas semanas, a tentar compreender a sabedoria de Deus nas nossas limitações, né? Deus, Ele, em toda a sua sabedoria, planejou tudo, e Ele certamente está feliz nesse momento em saber que estamos aqui tentando, né, de alguma forma, nos apropriar dessa sabedoria e entender o plano dEle em tudo, né, o propósito dEle em tudo. Vamos olhar agora nesse momento para esse mesmo Deus que estava no eterno passado. Estou falando daquele texto, daquela semicírculo inicial ali em branco, né? Vamos olhar que Ele planejou o seu próprio reino. Mateus, alguém lê, por favor, Mateus 25, 34, vai nos mostrar isso. Mateus 25, 34. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde bendito de meu Pai, vinde bendito de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação. Veja que nesse texto fica muito claro que, ao falar aqui, entre na posse do reino, né, que não foi preparado agora, né, desde a fundação do mundo. Então, no momento em que o Senhor planeja, né, e executa o seu plano de criar o mundo, lá que nós iríamos estudar ainda, o seu reino já estava estabelecido. Ou seja, isso mostra que Ele tem controle sobre todas as coisas, tudo, nada foge ao seu controle. Havia sido planejado desde a fundação do mundo. Isso está sendo, em Mateus, isso é demonstrado, né? Porque ele fala: entrar na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Ao mesmo tempo, nosso Deus, Ele planejou os séculos. Eu me refiro então às dispensações. Estudaremos. Nós já lemos esse texto, mas vamos reler hoje, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Um texto que nós lemos na semana passada. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais dos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o vencedor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. Ok. Veja que nós tratamos na semana passada da palavra universo, que aparece aqui com aquela tradução que nós falamos, né? Seria a ideia de aion, né? No sentido dos séculos, período de tempo. O universo aqui pode ser traduzido em algumas bíblias como mundo, ou tem uma tradução que eu gosto que diz os mundos, né?
Que aí dá a ideia de que realmente Deus criou estabeleceu todas essas 7 dispensações. Mas esse texto que se segue logo à frente, que nós lemos aqui o versículo 3, fala do próprio Cristo, né, Filho de Deus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É aquilo que nós nos referimos aqui, depois da sua ascensão, né, aos céus, está à direita do Pai, e lá, né, ele está nesse momento percebendo aquilo que ele cumpriu, né, de todo o plano que havia sido executado, e toda a sua ordem, a sua palavra se mantém. Nós voltaremos a esse texto depois, porque ele vai nos ajudar a compreender no final da lição de hoje. Em Hebreus 11:3 também fala exatamente sobre esse universo criado por Deus, né, essa ideia de períodos de tempo. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja que a tradução ali ajuda muito, né? Os mundos foram criados, no sentido não de outros planetas, ou que exista algo desse tipo, né? Mas os mundos no sentido dessas 7 dispensações, que já tudo foi planejado, né? E foi criado pela... Leia de novo, por favor. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E veja, o que se vê, né, que nós vemos com os nossos olhos, não foi feito com as coisas que são aparentes, mas sim com o poder da sua palavra. O Deus que é eterno, né, o Deus que havia planejado isso tudo. Então a palavra de Deus é muito clara em mostrar que há sim, e houve sim, né, no modelo de Deus, no plano de Deus, desígnio de criar todas as coisas como nós estamos e pretendemos estudar. Outra coisa, nós vamos olhar que no eterno passado, e é interessante dizer isso, né, na eternidade passada, que nós não temos tempo, não é possível calcular isso, o Senhor criou também as suas hostes angelicais. Alguém, por favor, leia Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1. Qual é a imagem de Deus, invisível, ignorante de toda a criação? Desculpa, até o versículo 19. Porque nele foram criadas todas as coisas, criadas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele. Ele é a cabeça da igreja, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e congênito sempre de Deus, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude dele está. Ok, então esse versículo mostra claramente, né, a criação, a capacidade em Deus, em Cristo, né, de criar todas as coisas. Aqui ele mostra como ele, lá no eterno passado, cria também as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, né? E tudo foi criado por meio dele e para ele. Também é outra coisa que vai nos ajudar um pouco mais à frente. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Um pouco mais à frente isso também vai nos ajudar a compreender que, se a gente falar agora, pode criar um pouco de confusão. E nós já vimos em todo o texto que lemos, vamos aproveitar que nós estamos agora em Colossenses 1, versículo 17, para terminarmos aqui. Ele diz: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então mostra que ele, Cristo, estava no eterno passado com Deus. Isso nos ajuda, lembra que nós lemos em Provérbios? Então aquela sabedoria de Provérbios ali não era Cristo, no sentido de, né, ele é a própria sabedoria, ele é também, mas ele não foi criado, ele estava com Deus desde o início.
Então, aquele texto que nós lemos que falava sobre a sabedoria, era realmente a sabedoria de Deus, era muito mais fácil de interpretar assim. A sabedoria de Deus, ele se revela na sua criação, no seu plano, em tudo que ele fez, e Cristo esteve com ele sempre, desde sempre. Agora, interessante, nós vamos olhar agora para o texto de Gênesis, capítulo 1, e iremos agora vamos para essa primeira circunferência, antes eu digo a segunda, agora a circunferência mesmo, né? Está completo ali, que fala da terra no princípio. Antes ainda de iniciarmos o período da inocência. Irmãos, veja, nós vamos nesse período, esse finalzinho, né? Ainda nesse momento do nosso estudo, eu queria, assim, isso, irmãos, é uma forma, né? Uma maneira como alguns irmãos têm, ao longo do tempo, interpretado essa diferença que existe entre Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Eu falei isso na semana passada. Por vezes, muitas coisas que nós estudaremos aqui, irmãos, só será mesmo, de fato, nos revelado, né, na sua totalidade, no dia que nós estivermos com Cristo na eternidade, né? Estivermos com o Senhor, com Deus, em toda a sua sabedoria, e podemos tirar as dúvidas que o certificarão, né? A gente é limitado em compreender muita coisa, mas quando nós olhamos para alguns estudos, né, alguns irmãos que têm estudado, se debruçado muito tempo para entender por que o mundo viveu, por exemplo, versículo 2, o caos, e a gente vai tentar hoje, né, na nossa simplicidade, né, pedir ao Senhor que Ele nos ajude a entender e compreender essas verdades. Veja, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. O que nos mostra que houve uma criação no princípio, né, e que houve provavelmente um tempo, que nós não sabemos quanto, que separa essa criação do princípio para o versículo 2, que ele diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, aparece no versículo 1 como Deus tendo criado no princípio, e logo depois um período de tempo que não é uma dispensação, porque não havia o homem ali ainda, né? Não há nada que mostre que o homem havia sido criado nesse princípio. Então não havia uma revelação de Deus, não havia uma responsabilidade para com o homem, e não havia como o homem errar ou não diante dessa responsabilidade. O que mostra aqui é que nesse princípio em que havia sido criado a terra, naquele princípio, ele não era habitado ali pelo homem, mas alguns irmãos têm compreendido que essa terra original tenha sido habitada pelo próprio Satanás, como nós o chamamos ou conhecemos hoje, naquele momento chamado de Lúcifer. Vamos tentar, irmãos, na nossa simplicidade, compreender isso. Vamos a Isaías 45. Algum irmão leia, por favor. Isaías 45, versículo 18. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Bom, a palavra de Deus deixa bem claro que a criação no princípio não era para que fosse vazia. Algumas interpretações aí, algumas traduções dizem que não era para ser o caos. Então nós lemos o versículo 2 e diz que a terra estava sem forma e vazia. Então, como pode Deus ter criado o mundo para que não fosse vazio e ele ter ficado um período vazio?
Então, nessas questões, nós olhamos para o versículo que se encontra em Ezequiel. Vamos abrir Ezequiel. No capítulo 28 de Ezequiel. Versículo 11 em diante. Antes de iniciarmos a leitura, o texto de Ezequiel aqui está falando uma sentença. Ezequiel está dando uma sentença ao rei de Tiro. Então ele era um rei, um soberano naquele momento, e Ezequiel, no momento em que ele vai proferir a sentença que iria recair sobre o rei de Tiro, Ezequiel, por uma revelação de Deus, ele compara o rei de Tiro ao próprio Lúcifer, ao próprio Satanás. Ou seja, ele vai mostrar aqui, nós vamos ver isso claramente, porque não é possível que o rei de Tiro, por exemplo, tenha habitado no Éden, por exemplo, que vai aparecer aqui. Então nós olhamos para o texto e nós percebemos que Deus acaba revelando a Ezequiel o que aconteceu com Satanás. E aí nós vamos perceber que no texto vamos ler aqui para não ficar só nas minhas palavras. Ezequiel 28, do versículo 11, eu vou ler aqui até o versículo 19, eu vou ler já fazendo as pausas necessárias. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. Aí a gente pode parar aqui e dizer: peraí, mas como o rei de Tiro pode ter habitado o Éden? Ele não habitou o Éden fisicamente. O rei de Tiro não habitou o Éden. Não é possível que ele tenha habitado o Éden. Nós sabemos que quando recai a sentença de Deus sobre o homem é expulso do Éden e Deus coloca querubins que guardam a entrada do Éden. Ninguém mais habitou o Éden. Então nós entendemos que aqui Ezequiel está fazendo uma comparação ao próprio Lúcifer, ao próprio Satanás. Veja só, antes ele disse: tu és o sinete, ou a chancela, você tem um carimbo, a chancela da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, e no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Vamos parar aqui. Curioso, quando nós olhamos para todas essas pedras preciosas, são as mesmas, exatas, as mesmas que foram usadas no sumo sacerdote. Quando nós olhamos a estola sacerdotal, o tecido que era colocado sobre o sacerdote, sobre o sumo sacerdote, existiam exatamente as mesmas pedras preciosas. O que nos dá a entender, pela metáfora que está sendo, a comparação que está sendo feita com o rei de Tiro, que Satanás, Lúcifer, naquele momento da sua criação, antes da sua queda, ele servia ao Senhor como um sumo sacerdote mesmo. Ele tinha muita presença, ele ficava muito próximo ao Senhor, Deus. E ele tinha a função de o servir, era essa a sua função. E ele diz assim no versículo 14, desculpa. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que te achou iniquidade em ti. Então, até aqui, nesse momento, nós vemos a perfeição em Deus criando o próprio Lúcifer, um anjo, mais um daquelas hostes angelicais que tinha uma função extraordinária. Porém, achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, isso não no sentido do rei de Tiro, ele que era o comerciante e usurpava no seu comércio, ele fez igual
Satanás. Ele agiu da mesma maneira que Satanás agiu. Se encheu o teu interior de violência e pecastes. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. E ele diz aqui: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu às cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Ali todos os anjos contemplavam a queda de Satanás naquele instante. É uma comparação, irmãos, com o que estava por vir sobre o rei de Tiro. E Ezequiel acaba, no momento em que ele está proferindo a sentença, a acusação ao rei de Tiro, compara-o, e não há nenhum outro relato na Bíblia antes que demonstre isso, e que Ezequiel pudesse ter se baseado nisso. Mas ele recebe essa revelação de Deus e diz: olha, Tiro, você... E ele começa a dizer que, olha, o que você fez é exatamente o que Satanás fez. Em toda a perfeição, em todo o seu reino que estava estabelecido, você usurpou, né? Você quis, e há iniquidade em ti. Então, quando nós olhamos para aquele primeiro quadro, a terra no início, nós vemos ali que, de fato, o querubim, né, ungido, que estava ali, ele habitava essa primeira terra que estava ali. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Nesse princípio, como era esse princípio? Como era esse primeiro Éden, se a gente puder falar assim, né? O primeiro momento da criação de Deus. Por que vai haver um período de trevas e de abismos e de vazio, de caos? Porque justamente essa terra habitada por Satanás recebe sobre ela também uma sentença e um juízo. Nós não podemos, irmãos, chamar isso de uma primeira dispensação. Não havia o homem ali, não havia uma responsabilidade para com o homem, uma revelação de Deus para com o homem. Mas nós vemos que há uma comparação muito próxima daquilo que aconteceu nas dispensações. Satanás também tinha sobre ele uma responsabilidade. Satanás também tinha uma revelação de quem era Deus, e ele usurpou o ser igual a Deus. Por isso ele recebe a sentença sobre ele. Veja que ele era perfeito, né? Ele na sua criação. Porém, quando nós olhamos em Gênesis 1, versículo 2, nós já lemos, né? Vamos reler aqui, fala justamente sobre esse período da queda, né? Diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse período que ele coloca, período da terra caótica, um caos estabelecido na terra, é justamente o momento que se sucede à queda, e a sentença que recai sobre Satanás. Em Jeremias também há uma comparação de Jeremias capítulo 23, Jeremias 4, versículo 23. Agora sim, diz assim: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Bom, nós devemos pensar, como assim um versículo desse, isolado? Perigoso. Vamos olhar para o contexto de Jeremias, capítulo 4. Novamente agora, Jeremias está proferindo uma sentença, não mais contra o rei de Tiro, mas agora contra os babilônicos. E é importante, toda vez, irmãos, que nós ouvimos falar sobre Babilônia, fala de reino humano extremamente corrompido e que é uma afronta a Deus. Vamos colocar assim, que é um pouco mais fácil, porque a palavra Babilônia, o termo Babilônia, vai aparecer inúmeras vezes. Toda vez que nós ouvimos falar sobre Babilônia, pense nisso: é um reino terrestre estabelecido pelos homens e não por Deus, que é uma afronta a Deus. Quando Jeremias está proferindo a sentença sobre os babilônicos, o que aconteceria com os babilônicos,
no meio da sua sentença, nós não temos tempo para ler tudo, mas os irmãos depois podem ler a sentença toda. Quando ele está no meio do seu discurso contra os babilônicos, o que aconteceria com a cidade, ele diz esse versículo que nós lemos, versículo 23, e ele diz: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. O que ele está dizendo? Olha, para os céus e não tinha luz. Isso não aconteceu fisicamente, né? No sentido físico, mas ele está dizendo: o que vai acontecer com a Babilônia é exatamente aquilo que aconteceu com a terra caótica. A sentença de Deus vai ser tão cruel sobre os babilônicos que ele o compara ao que aconteceu com a terra em Gênesis 1, versículo 2. Então, o momento em que as pessoas ouviram a essa sentença sobre a Babilônia, eles entenderam que o juízo de Deus seria tão grave e tão sério quanto foi com Satanás, que gerou a queda dele e gerou a destruição total que há aqui. Porque se nós continuarmos lendo, vamos ler aqui o versículo 24: olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. E aí nós podemos olhar, mas espera aí, na terra primitiva, lá naquele primeiro momento, não havia nada disso. Um homem não havia, não havia mesmo, mas na Babilônia havia. Então é isso que ele está dizendo: olha, sobre o homem da Babilônia vai desaparecer todos, sobre as aves do céu, todas elas vão desaparecer, a terra será como sem forma e vazia, como foi lá no passado, porque tamanha era a ira de Deus sobre esse povo. É importante para a gente, porque nós olhamos para Jeremias e percebemos como ele está, assim, em revelação, comparando a sentença com aquilo que aconteceu na terra caótica. Agora, olhando para os resultados da queda mesmo de Satanás, para a gente finalizar nesses últimos minutos, eu queria colocar, que nós lêssemos aqui, Isaías 14. Vamos a Isaías capítulo 14. Para ganhar tempo, quem achar pode ler 14, do 12, né? Isaías 14, do 12 ao 14. Ok. Veja que nesse texto de Isaías também é um paralelo, tá? Que ele estabelece com a queda da Babilônia, é uma sentença também que Isaías está dando sobre a Babilônia, e ele coloca essa, lembrando, a Babilônia sempre vai ser uma cidade, um reino humano corrompido e que é uma afronta à santidade de Deus, todas as vezes que aparecer o termo Babilônia. Isaías, quando ele vai estabelecer a sentença sobre esse povo, ele compara também esse povo a o que Satanás havia feito. Interessante que ele mostra nos versículos que nós lemos que ele era exatamente a estrela da manhã, né? Ele coloca, veja o texto que nós lemos, deixa eu achar o versículo, Isaías 14, oi? 12, obrigado. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Veja que estrela da manhã, a tradução pode ser Lúcifer aqui, né? Ó estrela da manhã, é o termo Lúcifer, né? Que nós ouvimos também quando nos referimos a Satanás como Lúcifer, é o nome que ele recebe. Veja que ele tinha uma posição tão elevada, né? Ele era tido como a estrela da manhã. Mas nós vamos fazer uma comparação com Cristo, e aí nós vamos encerrar com aquele texto que nós lemos lá em Efésios, que eu disse vai fazer mais sentido no final, né? Isso, a sentença sobre ele, porque a terra que era a sua habitação não existia mais. Como era a sua habitação? Muito provavelmente essa terra da sua habitação era uma terra mineral, sem a vida que a gente conhece, né? Portanto, não houve morte, como a gente possa imaginar. Houve ali destruição do reino mineral, tanto que nada que ele tinha
digamos, biológico, né? Era tudo mineral, pedras preciosas, né? Ele era ornado com ouro, era tudo no sentido mineral e não de vida. Não havia nada de vida ali ainda, né? A vida não havia sido criada como só foi criada no momento do versículo 3 em diante, né? De Gênesis 1, 3 em diante, que aí a vida passa a ser criada e tudo mais. Sim, depois da sua queda. Embora ele não tenha ficado na terra, ele tenha sido lançado ao ar como uma potestade do ar, até hoje. E nós vimos isso na semana passada. Interessante que quando nós olhamos a posição de Lúcifer, né? E ele diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Prestem atenção nisso. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, né? Nas extremidades do norte. Veja, acima das estrelas de Deus. Muito claro isso. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, o desejo dele de querer ter a sabedoria que Deus tinha, né? De querer ser soberano, né? De ter o louvor para ele. Irmãos, isso é muito interessante, porque o versículo até que lemos aqui no versículo fala que ele tinha também, né, o desejo de assediar os tronos e os reinos do mundo até hoje. Até hoje, Satanás ele tem esse papel, né, de assediar os reinos do mundo, com pessoas, humanos, terrenos que estão comandando os países, são constantemente assediadas por Satanás. Para estabelecer o que? A Babilônia terrestre, um reino que seja humano e que afronte a Deus. Isso é um desejo de Satanás o tempo todo, e ele tentará o homem a todo instante. Agora, eu preciso comparar isso para a gente poder encerrar com, encurtando um pouquinho aqui, né? Jesus, né? A posição dele. Veja que nós lemos que ele gostaria de ser acima das estrelas. Ele era ele era a estrela da manhã. Era o papel de Satanás. Mas ele queria ser maior, ele queria ultrapassar as estrelas. Então, para ele, se ele era a estrela da manhã e ele queria ultrapassar as estrelas, é que havia uma estrela acima dele. Vamos a Apocalipse 22, versículo 18. Alguém leia esse. Apocalipse 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que usa as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os prazeres espíritos. Desculpa. 16. Desculpa. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ok. O Senhor Jesus Cristo, então, dizendo que ele é o quê? A brilhante estrela da manhã. Nós entendemos agora a quem, né, a quem Satanás queria usurpar, a quem ele queria ser maior. Ele era a estrela da manhã, ele tinha um papel importante, mas no momento que ele quer ser acima das estrelas de Deus, o que ele está dizendo? Eu quero ser acima de Cristo. Cristo não era só a estrela da manhã, ele era a brilhante estrela da manhã. Porque Cristo, isso, gente, é muito interessante, irmãos. Eu fiquei pensando essa semana nisso aqui. Eu falei, gente, como é que a palavra de Deus ela é perfeita? O brilho que havia em Satanás não era dele. Ele refletia por ele ser ornado de várias pedras preciosas. Ele tinha realmente o papel de refletir a glória de Deus. Ele tinha esse papel, ele tinha essa função. E ele olhava para a sua glória, não dele, né? Mas a glória de Deus refletida nele, e ele dizia, eu quero ser maior do que Deus. Quem era a brilhante estrela? Cristo. A luz de Cristo batia nele, refletia nele. E ele era a luz da manhã. Mas ele diz, eu quero ser acima da brilhante, eu quero ter luz própria, eu quero ter vida própria, sabe? Eu quero sair daqui. Ele se rebela contra Deus. A palavra de Deus ela é muito completa, irmãos. Eu fiquei pensando nisso, falei, gente, como os detalhes fazem toda a diferença, né? Quando nós olhamos com calma, com atenção.
E aí, quando nós voltamos para terminar, então, irmãos, para a gente não passar do tempo, já passamos, Efésios, que a gente leu no início. Vamos voltar a Efésios, para fecharmos aqui, Efésios 3, né, que nós lemos lá no início. Efésios 3, para fecharmos aqui, de 8 a 12. A mim, o melhor de todos os santos, me foi dada essa graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar, ou seja, a dispensação do mistério desde o século oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança em Jesus. Veja que o texto que nós lemos no início nos mostra o desígnio de Deus lá no início, não depois da queda, né, de Satanás, mas o desígnio de Deus já estabelecido, que em Cristo, Ele, Cristo, viria aqui para justamente ser e sentenciar a derrota total de Satanás. No momento em que nós vamos ver isso quando estudarmos o período da inocência, por que Satanás virá à terra tentar Eva? Porque certamente ele via ali, como Satanás é pego de surpresa, Deus não. Ele vê a sua terra, a terra que ele habitava, sendo refeita e reconstruída por Deus para ser habitada pelo homem. O homem seria a glória de Deus refletida pelo mundo e não mais Satanás. O que ele faz? Vai tentar destruir isso. É isso que vai levar Satanás a vir aqui. E o que foi dado a ordem ao homem é: guarde e vigie o jardim. Deus avisou ao homem: guarde e vigie o jardim. Por que guardar e vigiar o jardim? Qual era o perigo que havia? Deus sabia que havia um perigo muito grande, porque aquele local que foi recriado com todas as belezas que Deus criou, o Éden, já havia sido ali anteriormente a habitação de Satanás. Ele olha aquilo e vai dizer: eu vou destruir o que Deus faz. Eu não vou deixar que a glória dele seja refletida em mais ninguém, porque outrora a glória de Deus tinha sido refletida nele. Irmãos, isso é muito profundo. Satanás milita contra nós até hoje, Ele vai militar contra a gente enquanto nós estivermos aqui. Se nós somos chamados para ser a glória de Deus e o reflexo da glória de Deus onde nós estamos, não vai ser fácil. Satanás vai se levantar a todo instante, porque ele não quer isso, ele odeia isso, ele sabe que isso era a posição que poderia ter sido dele. Então, quando nós olhamos por quê, por que Deus daria uma ordem para o homem? Vigie e guarde o jardim. Por que isso? Aí nós entendemos. Olha, o perigo estava perto, a sedução estava perto, e a sedução que ele faz ao homem é exatamente igual a que ele caiu. Você pode ser igual a Deus, você pode ser superior a Deus. Não. Isso é natural nosso. Isso é natural nosso. O pecado faz isso com a gente. Queremos ser tão sábios como Deus. Como é que Satanás ele vai nos assediando o tempo todo, irmãos? Nós temos que estar muito atentos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E, irmãos, com toda, como eu digo no início, com toda simplicidade, assim, olharmos para a palavra de Deus e permitir que ela fale conosco, nessa noite. Amém?